Polícia Federal. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Lula fez o primeiro discurso público desde que teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro na quinta-feira. Mais cedo, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou um novo pedido de habeas corpus. E ainda, a polícia identifica 2 suspeitos pelos ataques aos prédios do Ministério Público de Minas e da ministra do STF, Carmen Lúcia. A vereadora Marielle Franco é lembrada na conferência sobre o Brasil em Boston, nos Estados Unidos. E um atropelamento na Alemanha deixa pelo menos 30 feridos. A polícia suspeita de terrorismo. O Jornal Hoje está começando. O ex-presidente Lula disse há pouco que vai se entregar à Polícia Federal para cumprir o mandado de prisão no caso do triplex do Guarujá. A afirmação foi feita num palanque montado em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde Lula está desde que o mandado de prisão foi expedido na última quinta-feira pelo juiz Sérgio Moro. Vamos ver o que disse o ex-presidente. Estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso. O repórter César Menezes está sobrevoando a sede do sindicato. Boa tarde, César. Boa tarde, Fábio. O ex-presidente Lula já está de volta ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Ele entrou já faz 20 minutos, depois de discursar por 55 minutos em cima do caminhão de som. Nesse momento, ainda uma grande aglomeração de militantes na frente, dos lados, enfim, em volta do prédio do sindicato. O presidente, durante esses 55 minutos, falou da carreira dele no sindicato, da carreira política dele, se defendeu das acusações pelas quais ele foi condenado. E, como nós vimos na imagem, disse também que vai se entregar à Polícia Federal. Depois de um ato religioso que começou por volta das 10h40 da manhã, ele fez então esse discurso de 55 minutos e agora voltou para o prédio, para dentro do prédio. Ainda não há uma informação de como o ex-presidente vai se entregar, se ele vai para a Polícia Federal, se ele vai para o aeroporto, como isso aconteceria. De qualquer forma, em volta do prédio do sindicato aqui em São Bernardo do Campo ainda há uma grande concentração de correligionários, de militantes do PT. Nós estamos sobrevoando o prédio, aguardando que essas informações sejam divulgadas. O presidente, já depois de entrar no prédio, já apareceu na janela para acenar para o público. Neste momento, ele está do lado de dentro, mas ainda visível ali perto da janela, conversando com outras lideranças do Partido dos Trabalhadores, com correligionários, e não há uma informação sobre que horas ele sairia do prédio e qual o caminho ele seguiria daqui para frente. Foi a primeira vez que o ex-presidente saiu do prédio e se pronunciou, fez um discurso depois que o mandado de prisão contra ele foi expedido na quinta-feira, Fábio. Muito obrigado, César. E o repórter Bruno Tavares está em frente à Polícia Federal em São Paulo. Boa tarde, Bruno. Oi, Fábio, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente percebe neste momento aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo uma movimentação de policiais do COT, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, uma tropa de elite da PF que geralmente é empregada em intervenções de alto risco. Nós notamos que esses policiais, cerca de 30, chegaram numa van aqui no prédio sede da Polícia Federal em São Paulo por volta de 12h30. Eles ficaram lá dentro, a gente também fez imagens no momento em que eles descarregavam mochilas e coletes à prova de bala. Ainda não se sabe exatamente onde o presidente Lula deve se
se entregar, mas já se sabe que ele deve ir até o aeroporto de Congonhas e de lá seguir de avião até o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. No aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, ele deve seguir de helicóptero até a Superintendência da Polícia Federal no Paraná. O que não está definido ainda é se o ex-presidente Lula vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, aqui em São Paulo, ou quando chegar em Curitiba. A gente percebeu também que desde o momento em que o presidente Lula começou a discursar em São Bernardo do Campo, uma discreta movimentação de viaturas da Polícia Federal, todas elas sem a identificação da polícia, que chegavam aos poucos aqui na Superintendência da Polícia Federal e saíam com policiais. A gente segue acompanhando a movimentação por aqui, Fábio. Muito obrigado, Bruno. Bom, como vimos aí, Lula fez o primeiro discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC durante um ato religioso que lembrou a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Hoje, ela completaria 68 anos. A reportagem é de Renata Ribeiro. Lá dentro, o segundo andar do prédio estava preservado por seguranças. Foi onde Lula passou a noite e recebeu a família logo cedo. No térreo, onde militantes dormiram sobre bandeiras de movimentos sociais, a movimentação de amigos e apoiadores do ex-presidente começou por volta das 9 da manhã. Foi quando as ruas no entorno do sindicato começaram a encher. Um carro de som anunciava que haveria um evento por volta das 9h30. Uma hora depois, padres subiram no palanque montado com toldos por causa do sol forte. E às 10h40, Lula apareceu. Com ele no caminhão estavam a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, ex-ministros dos governos Lula, como Celso Amorim, e outros políticos do PT e também do PCdoB e do PSOL. O ato religioso na frente do sindicato foi celebrado pelo bispo emérito de Blumenau, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Começou com a leitura da biografia da ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia, que hoje faria 68 anos se estivesse viva. Teve também música e discursos, como o da ex-presidente Dilma Rousseff. Ao meio-dia, 1h20 depois de subir no carro de som, o ex-presidente Lula começou a falar. Nos primeiros 15 minutos, agradeceu a todos os políticos e sindicalistas presentes. Porque no fundo, você destrói as pessoas na sociedade, na imagem das pessoas, e depois os juízes vão julgar e falar: eu não posso ir contra a opinião pública, porque a opinião pública está pedindo para caçar. Quem quiser votar com base na opinião pública, largue a toga e vá ser candidato a deputado. Escolha um partido político e vá ser candidato. Decretaram a minha prisão. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou atender o mandato deles. A repórter Renata Ribeiro acompanhou o ato religioso em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Fala agora ao vivo. Oi, Renata. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. A gente ainda vê partidários em cima do carro de som. A presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffmann, acabou de discursar e esses discursos se alternam com música. Mas o ato religioso, que começou às 10h40 da manhã, terminou pouco antes da 1 da tarde com o discurso do ex-presidente, que falou por quase 1 hora. Era grande a expectativa para que Lula falasse desde ontem, dia em que se esgotou o prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para que ele se apresentasse à Polícia Federal. Mas só hoje ele saiu pela primeira vez do prédio do sindicato, depois de 42 horas. No discurso, Lula agradeceu os políticos, partidários e militantes presentes. Recontou a história política desde os tempos em que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, criticou a imprensa e a Operação Lava Jato e, no final, disse que vai cumprir a pena, o que indica que ele deve se entregar à Polícia Federal. Neste momento, Lula está no segundo andar do sindicato e deve almoçar. Fábio. Ok, Renata, obrigado. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje de manhã um novo pedido da defesa para tentar evitar a prisão de Lula. A repórter Camila Bonfim é quem tem os detalhes. Oi, Camila, boa tarde para você.
Oi, Fábio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa decisão do ministro foi tomada no fim da manhã. E como você estava informando aí no estúdio, o ministro Edson Fachin, aqui do Supremo, negou o pedido feito pela defesa pelos advogados do ex-presidente Lula. Os advogados do ex-presidente queriam evitar que Lula fosse preso até que o Supremo julgasse esse pedido ou até que o TRF julgasse o último recurso, o TRF 4. E, a partir daí, então, o ministro negou o pedido e, na decisão, ele lembrou que o próprio Supremo já rejeitou por 6-5 o HC da defesa de Lula e também nas argumentações, ao citar votos de outros ministros, ele ressaltou que, a essa altura do processo, não há nada que impeça o início do cumprimento da pena. Na decisão, que o entendimento do Supremo sobre cumprir a pena após a condenação em segunda instância é regra geral. E disse ainda que a execução da pena de Lula não representa ato configurador de ilegalidade ou abuso de poder. Na última quarta, o Supremo rejeitou por 6-5 esse HC da defesa de Lula. Na quinta-feira, o TRF4 expediu o ofício autorizando a execução da pena e o juiz Sérgio Moro mandou prender. E ontem, a defesa de Lula entrou com pedidos no STJ e aqui no STF, 2 pedidos que foram negados. O último pedido é exatamente esse, do ministro Edson Fachin. Fábio. Muito obrigado pelas informações, Camila. Vamos voltar a falar com o repórter César Menezes, que está no Globocop. César. Fábio, nós continuamos acompanhando toda a movimentação no entorno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, aqui do helicóptero. Uma grande concentração de militantes na frente do prédio, da sede do sindicato. O ex-presidente Lula já está dentro do prédio há meia hora, depois de discursar por 55 minutos e depois de declarar mais uma vez durante esse discurso que iria se apresentar à Polícia Federal, que iria cumprir o mandado de prisão. Foi a primeira vez que o ex-presidente falou depois que esse mandado foi expedido no fim da tarde, início da noite de quinta-feira. Nós estamos sobrevoando aqui, acompanhando toda a movimentação na frente, como se vê aí na imagem, uma grande concentração do público, dos correligionários, de militantes do Partido dos Trabalhadores, de centrais sindicais, do MTST. E a gente está atento também à movimentação aqui do lado de trás, nesse pátio que a gente vê aí, onde o acesso é um pouco mais restritos e já há alguma movimentação de carros ali. A expectativa é que o ex-presidente Lula saia a qualquer momento em um desses carros aqui do prédio e siga para esse ato de se entregar à Polícia Federal. Não foi divulgada nenhuma informação oficial, nenhuma informação nem por parte da Polícia Federal, nem por parte dos advogados do presidente Lula, dos sindicalistas ou do PT de para onde o ex-presidente Lula iria para se entregar. Se isso seria feito na Polícia Federal aqui em São Paulo, se isso seria feito no aeroporto, talvez o aeroporto de Congonhas também em São Paulo. É de praxe também que se faça um exame de corpo de delito quando um condenado se entrega à polícia. Ainda não há também uma informação se este exame de corpo de delito seria feito aqui em São Paulo ou em Curitiba, onde o ex-presidente vai cumprir o início da pena a qual ele foi condenado. Por enquanto, a expectativa nossa, claro, de toda a imprensa e de todo o público é por esta saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fábio. Muito obrigado, César. E ainda nesta edição a gente volta a falar sobre a ordem de prisão do ex-presidente Lula. Durante a manhã, a prefeitura começou a limpeza do local. O prédio do Centro Cultural é um dos mais antigos da Cinelândia e é tombado pelo IPHAN. Na fachada foram pichadas frases contra a prisão do ex-presidente Lula. O da seção judiciária, ao lado, ficou sujo com manchas de tinta branca. O local é ocupado por setores administrativos e várias cíveis federais. Os edifícios ficam na Avenida Rio Branco, onde ontem à noite aconteceu um ato contra a prisão do ex-presidente Lula. A Frente Brasil Popular, uma das organizadoras, disse que 50 mil pessoas participaram da passeata. A Polícia Militar não fez estimativas.
Em nota, a Associação dos Juízes Federais do Brasil disse que as instituições estão sofrendo agressões que colocam em risco o Estado democrático de direito e que o Ministério da Segurança deve tomar providências para garantir a ordem pública e a integridade das pessoas que enfrentam a corrupção. A JUF pediu a imediata identificação e punição dos culpados. A Frente Brasil Popular afirmou que o movimento não tem nenhuma informação sobre quem foi o autor dos atos de vandalismo e, por isso, não vê necessidade de se posicionar. É estável o quadro de saúde do homem agredido anteontem em frente ao Instituto Lula, pouco depois do anúncio do mandado de prisão do ex-presidente. A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito de lesão corporal para investigar a agressão. O empresário Carlos Alberto Bettoni, de 56 anos, teve traumatismo craniano depois de bater a cabeça num caminhão que passava pela rua. Um amigo contou que ele trabalha perto do Instituto Lula e foi até lá para ver o movimento. O empresário foi empurrado pelo homem de camiseta amarela, identificado como Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho. Ele foi vereador pelo PT por 5 vezes em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, e perdeu a última eleição para a prefeitura da cidade. Em nota, Manuel Eduardo Marinho afirmou que está à disposição das autoridades para esclarecer qualquer questão relacionada a esse fato. Por telefone, a mulher do empresário disse que o marido deve passar por uma cirurgia para recuperar parte do crânio. A assessoria do Hospital São Camilo não confirmou se Carlos Alberto vai passar por mais uma cirurgia. Ele não tem previsão de alta. Numa entrevista a uma TV chinesa publicada ontem, o juiz Sérgio Moro comentou o mandado de prisão ao ex-presidente Lula. Em inglês, Moro disse que recebeu um ofício do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre ordenando a prisão e que não tinha outra escolha senão cumprir a ordem. Moro disse ainda que Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção e que é preciso executar a sentença. O juiz disse que não viu qualquer razão específica para adiar a prisão ainda mais. A entrevista foi concedida ao jornalista Stephen Gibbs, correspondente da CJTN América, um canal em língua inglesa da China Global Television Network. A conversa foi ontem à tarde em Curitiba e já estava agendada há mais de um mês. E a repórter Verusca Donato está no aeroporto de Congonhas e tem novas informações sobre a ordem de prisão de Lula. Oi, Verusca, boa tarde para você. Olá, Fábio. Boa tarde aí para todo mundo. Olha, a gente está em frente ao prédio onde acontece o embarque e o desembarque das autoridades aqui no aeroporto de Congonhas. Logo depois que terminou o discurso do ex-presidente Lula, a gente notou que um grupo de pessoas já começou a chegar aqui em frente ao prédio. São curiosos, eles usam o celular para fazer imagens, fotos, tem bastante jornalistas também, e a cancela do prédio por onde entram os veículos estava aberta até agora há pouco, ela foi fechada até por questão de segurança. A gente registrou agora há pouco também, há cerca de 20, 25 minutos, a chegada desse avião aí da Força Aérea Brasileira. A gente tem informação de que o ex-presidente Lula deve chegar aqui pelo aeroporto de Congonhas. Fábio. Ok, Verusca, muitíssimo obrigado. E a gente continua acompanhando a movimentação em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo e volta a qualquer momento com novas informações sobre como o ex-presidente Lula vai se entregar à Polícia Federal. No Rio, 142 pessoas foram presas e 7 menores apreendidos na maior operação da Polícia Civil contra as milícias. 4 homens morreram na ação na zona oeste da cidade. A reportagem é de Pedro Figueiredo. As investigações que deram origem à operação de hoje começaram há 2 anos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. 40 policiais chegaram a esse sítio em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, pouco depois das 3 horas da manhã, onde os suspeitos participavam de uma festa. A polícia foi recebida a tiros. 4 criminosos morreram no confronto. 142 suspeitos foram presos e 7 menores apreendidos. Mas o chefe do grupo na região, Wellington da Silva Braga, o Eco, conseguiu fugir.
Na ação, a polícia apreendeu 12 fuzis, 20 pistolas, além de granadas e coletes à prova de balas. Vários carros roubados também foram recuperados. Os detidos chegaram em 2 ônibus na cidade da polícia. Um levantamento feito pelo G1 aponta que as milícias atuam em 11 municípios da região metropolitana do Rio, uma região onde vivem 2 milhões de pessoas. Os criminosos cobram por transporte, botijão de gás, segurança e até pelo sinal de TV. Outras operações já estão sendo planejadas e começarão a ser executadas no curtíssimo prazo. E a criminalidade vai sofrer uma ação implacável, porque o Rio de Janeiro precisa voltar a ser a terra feliz de um povo alegre, um povo confiante, trabalhador, que merece viver uma vida melhor. A vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros há 24 dias no Rio de Janeiro, vai ser homenageada daqui a pouco na conferência sobre o Brasil em Boston, nos Estados Unidos. Quem tem as informações é o correspondente Felipe Santana, ao vivo de Boston. Boa tarde, Felipe. A vereadora ia participar aí desse evento, né? Oi, Fábio. Boa tarde para você e a todos. Está marcado para daqui a poucos minutos o começo desse painel de que a vereadora Marielle Franco iria participar. É um debate sobre renovação política no Brasil já em 2018. Em homenagem, os organizadores colocaram aqui na frente essa foto da vereadora e também um livro para que as pessoas possam deixar mensagens. Essa conferência sobre o Brasil é organizada por alunos de Harvard e do MIT, 2 das mais renomadas universidades do mundo, e reúne grandes nomes para discutir economia, política e movimentos sociais. Daqui a pouco, numa mesa de discussão sobre a Lava Jato, vai participar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Mais tarde, numa palestra sobre a divulgação de notícias falsas nas redes sociais em época de eleição, vai participar o ministro do STF, Luiz Fux. Ontem, uma das palestras mais concorridas foi da cantora Anitta, que contou toda a sua trajetória empresarial desde que cantava em bailes funk nas favelas cariocas, até hoje, em que tenta expandir seus negócios internacionalmente. Antes da palestra, também vai ser lido um texto em homenagem a Marielle Franco e também vai ser pedido 1 minuto de silêncio. Fábio. Obrigado, Felipe. Olha, no Rio ainda não há respostas sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. A Polícia Civil não fala sobre o caso, apenas divulga que a investigação está sob sigilo. Se você tiver qualquer informação, pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido. O telefone é do Rio, DDD 21, e o número é 2253 1177. Também dá para mandar mensagens pelo WhatsApp, DDD 21, e o número é 98849 6099. Até agora, o Disque Denúncia recebeu 87 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos de Marielle e de Anderson. 14 pessoas morreram em um acidente com um ônibus que transportava um time de hóquei no gelo no Canadá. 28 pessoas com idades entre 16 e 21 anos estavam no caminhão que bateu em um caminhão. 14 feridos foram levados a hospitais e 3 deles estão internados em estado grave. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, prestou condolências às famílias. A causa do acidente do ônibus e do caminhão estão sendo investigadas. Um jornalista está entre os 9 palestinos que morreram ontem durante manifestações na faixa de Gaza, perto da fronteira com Israel. Centenas de pessoas acompanharam o funeral de Yasser Murtaha, um fotógrafo da agência iMedia, baseado em Gaza. Ele usava um colete escrito imprensa quando foi atingido por um tiro no peito. Uma porta-voz do exército israelense disse que o exército está investigando o incidente e que não poderia comentar neste momento. Segundo o ministro da Saúde de Gaza, mais de 1.000 palestinos foram feridos no protesto. As manifestações em Gaza começaram no dia 30 de março, na fronteira com Israel, e revivem uma antiga exigência pelo retorno dos refugiados palestinos às cidades e aldeias das quais suas famílias saíram quando o Estado de Israel foi criado em 1948. Olha, um homem com uma van atropelou várias pessoas na Alemanha. Segundo a polícia, há 3 mortos e 23 feridos, entre eles em estado grave. Vamos falar com o correspondente na Europa, Rodrigo Carvalho. Ô, Rodrigo, o que é que você mais sabe aí sobre esse atropelamento?
Fábio, a polícia alemã trabalha com a hipótese de um ataque terrorista e os investigadores disseram há pouco que o motorista se matou. Um porta-voz da chanceler Angela Merkel prestou solidariedade às famílias das vítimas. Uma foto mostra a van numa área de pedestres no centro histórico da cidade, ao lado de mesas e cadeiras na calçada. Münster tem cerca de 300 mil habitantes e fica a 80 quilômetros ao norte de Dortmund, uma das maiores cidades do país. Investigadores não descartam a participação de outras pessoas e a rede BBC diz que um objeto suspeito foi encontrado dentro da van. Esse caso faz a Alemanha lembrar daquele ataque que matou 12 pessoas numa feira de Natal em Berlim, no final de 2016, quando terroristas usaram um caminhão. A gente segue acompanhando esse caso por aqui e agora há pouco, Fábio, chegou a informação que 6 feridos estão em estado crítico. Ok, muito obrigado. O estado do Texas, nos Estados Unidos, já está enviando soldados da Guarda Nacional para a fronteira com o México. A ordem para reforçar a segurança foi dada essa semana pelo presidente Donald Trump. Até segunda-feira, 250 homens devem se juntar aos 100 militares que já fazem a guarda na região. O Texas tem 2.000 quilômetros de fronteira com o México e é uma das áreas com maior tráfico de pessoas entre os dois países. A partir da semana que vem, o Arizona também deve mandar tropas para a zona de fronteira. Voltamos a falar sobre a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Lula vai cumprir a pena determinada pelo juiz Sérgio Moro na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está a repórter Isabela Camargo. Olá, boa tarde. Quais são as informações que você tem aí? Olá, Fábio. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Fontes da Polícia Federal afirmam que o ex-presidente Lula vai passar esta noite na Superintendência da Polícia Federal. A expectativa é que esta transferência seja feita da maneira mais tranquila possível, garantindo a segurança de todos. Mas a PF está pronta para agir caso seja necessário. Neste momento, alguns apoiadores do ex-presidente estão aqui em frente à sede da Polícia Federal. A Polícia Militar também reforçou a segurança. Há um helicóptero à espera do ex-presidente. A expectativa é que ele seja transferido, caso se entregue em São Paulo, em uma aeronave da Polícia Federal. Ele deve chegar ao aeroporto Afonso Pena, que fica na região metropolitana de Curitiba, e depois será trazido por este helicóptero até a sede da Polícia Federal em Curitiba. Fábio. Ok, muito obrigado. Vamos agora voltar ao Globocop. O repórter César Menezes tem mais informações. Fábio, por enquanto ainda não há movimentação de saída do ex-presidente Lula aqui da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. O ex-presidente, depois de discursar, voltou para dentro do prédio e já está lá há 50 minutos, um pouco mais. Agora, ele anunciou que vai se entregar à Polícia Federal, mas ainda não se sabe quando isso vai acontecer. Nós estamos de olho aqui de cima do helicóptero, nós estamos acompanhando a movimentação. Já houve uma movimentação de carros nesse pátio que nós estamos mostrando agora. Carros entraram nesse pátio aberto, outros foram para um estacionamento fechado. Não vai ser uma saída muito tranquila, porque em volta do prédio há muitos militantes ainda, muita gente continua aqui mesmo depois de ter terminado o primeiro ato religioso, depois um ato político que aconteceram aqui. As pessoas ainda estão concentradas ali na rua e é por essa rua que o carro que levará o ex-presidente Lula vai ter que passar. O ex-presidente pode se apresentar à Polícia Federal na sede da PF aqui em São Paulo, ou isso pode acontecer em outro lugar, no aeroporto, por exemplo, Fábio. Ok, César, muito obrigado. A gente volta daqui a pouco com novas informações sobre a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula, que disse hoje, como você viu aí, que vai se entregar à Polícia Federal. A gente volta já. Nós vamos voltar ao Globocop agora com a repórter Patrícia Falkowski, que acompanha a movimentação no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Patrícia, o ex-presidente continua ainda aí na sede do sindicato?
Oi, Fábio, boa tarde a todos. O ex-presidente Lula continua, sim, no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, aqui no centro de São Bernardo do Campo. Ele entrou aqui a 1h depois de discursar num palanque que foi montado no caminhão de som. Ele falou por 55 minutos, depois saiu, abraçou os militantes que o acompanham do lado de fora. E aí, então, ele está neste momento no Sindicato Metalúrgicos. A informação que a gente tem é que ele primeiro vai almoçar e depois, então, vai se entregar à Polícia Federal, como ele mesmo disse no discurso aqui para todos que o acompanham, os militantes e apoiadores. E neste momento, além do ex-presidente Lula, tem também lideranças do PT, de partidos de esquerda, movimentos sociais que estão com ele lá dentro agora no prédio aqui do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A gente lembra para vocês que o ex-presidente ele chegou aqui quinta-feira por volta das 19h e até agora então continua, não saiu, e essa expectativa é que a qualquer momento ele possa então deixar aqui o Sindicato dos Metalúrgicos, como ele mesmo disse, para se entregar à Polícia Federal. A gente segue sobrevoando todo o entorno aqui do sindicato, tem bastante militantes e há uma movimentação também de carros, né, que tentam entrar e sair, mas a gente continua acompanhando. Essa é a nossa informação agora, Fábio. Muito obrigado, Patrícia. Vamos ver agora como fica o tempo nesta tarde de sábado. Quem vai contar pra gente? Eliana Marques, boa tarde para você, Eliana. Boa tarde para você também, Fábio. Boa tarde a todos vocês. Olha, tarde ensolarada aí e quente na maior parte do país. No norte e no centro-oeste, máximas de até 34 graus em Boa Vista, também em Cuiabá. No nordeste, temperaturas em torno dos 30 graus. Aqui em São Paulo, máxima de 28. E no sul, de 26 até 30 graus. No centro-sul do país, tem bastante sol por causa de uma massa de ar seco. O ar seco é trazido por um sistema de alta pressão atmosférica, que a gente vê aqui representado por esse ar, e esse ar seco vai incomodar principalmente quem está no oeste da região sul, também no sul de Mato Grosso do Sul. Portanto, beba bastante água, umidifique o ambiente, pode ser aí com uma toalha molhada ou até mesmo balde de água pela casa. É tarde quente em boa parte do país, mas tem chuva também? Tem chuva e não é pouca chuva nas outras regiões. Um temporal levou parte da BR-155 em Marabá, no Pará. Olha só, a rodovia ficou ali atravessada de fora a fora. A Polícia Rodoviária Federal informou que o conserto deve terminar até o fim do dia. Na região metropolitana do Recife também já choveu muito hoje e pode chover mais ainda no litoral do Nordeste, entre Alagoas, também Rio Grande do Norte, onde a gente vê essas áreas de instabilidade. Outra região com muitas nuvens carregadas, essa que vai do Maranhão, passa aqui pelo Amapá, pega também o Pará. Em Mato Grosso pode chover forte, em Goiás também, mas é uma chuva mais isolada. Agora, Vitória é que está com risco de muita chuva hoje, são 45 milímetros esperados para lá. BH e Rio de Janeiro tem menos chuva prevista, mas onde essa chuva vier aí isolada em alguns bairros só, pode ser uma chuva forte também. Amanhã, o dia pode começar com nevoeiro nos aeroportos, olha, de São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana de Curitiba, também de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Aí nos aeroportos do Rio, névoa, que é uma situação menos forte, ela é menos densa, mas pode provocar alguma dificuldade nos aeroportos também. Então, se você for viajar amanhã cedo, fique atento. Muito obrigado, Eliana. Ótima tarde para você. Para todos nós. Olha, o partido Rede Sustentabilidade lançou agora há pouco a pré-candidatura da ex-senadora Marina Silva para a presidência da República. No evento em Brasília, Marina disse que é preciso recuperar a economia sem ignorar o social. É preciso que a gente inaugure um novo ciclo e que a recuperação da nossa economia se dê, em primeiro lugar, em cima de um compromisso inarredável de que vamos sim equilibrar as contas públicas, de que vamos sim recuperar os pilastras da nossa macroeconomia, de que vamos sim criar um ecossistema saudável para que os investidores possam se tornar prósperos, mas também possam aumentar sua competitividade, mas sem abrir mão dos compromissos sociais. Sem abrir mão de que os jovens precisam de escola pública de boa qualidade.
A seguir, as últimas informações sobre a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Até já. A gente volta a falar sobre a ordem de prisão do ex-presidente Lula. A repórter Ana Zimmermann tem as informações ao vivo de Curitiba. Oi, Ana, boa tarde. Olá, Fábio, boa tarde. Aqui na Polícia Federal, muitas folgas do fim de semana foram suspensas. Os agentes estão trabalhando. A gente vê ali agentes armados em frente ao prédio da Polícia Federal. Estão trabalhando, inclusive, as equipes que foram escaladas para fazer a segurança da sala reservada ao ex-presidente Lula. Por questão de segurança, eles não dizem quantos agentes estão trabalhando aqui no prédio. Agora há pouco, um grupo de apoiadores do PT se posicionou aqui em frente ao portão principal da Polícia Federal. São cerca de 100 pessoas. Eles gritavam palavras de ordem, às vezes eles cantam, estão posicionados em frente ao portão. Também estão por aqui jornalistas de todo o Brasil, jornalistas do mundo, aliás, já que o mandado de prisão é notícia na imprensa internacional. A Secretaria Estadual de Segurança diz que as equipes estão de prontidão, que policiais militares podem ajudar na segurança ostensiva e também o setor de inteligência, que está monitorando as redes sociais, e os peritos do Instituto de Criminalística. Fábio. Muito obrigado, Ana. E voltamos a falar mais uma vez com o repórter Bruno Tavares, que está na Polícia Federal em São Paulo. Quais são as informações agora, Bruno? Oi, Fábio. Olha, o que eu apurei agora há pouco é que o ex-presidente Lula deve ser trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde vai passar por um exame de corpo de delito. Também apurei que existe um médico legista fornecido pelo governo do estado de São Paulo e esse médico ele está de prontidão neste momento, à espera de um aviso aqui da PF, para então vir aqui para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e passar, submeter o ex-presidente Lula ao exame de corpo de delito. Também seria essa a razão para o COT, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, uma tropa de elite usada em situações de alto risco, continuarem aqui na sede da Polícia Federal. Eles chegaram mais cedo, por volta de meio-dia e meia, num micro-ônibus, entraram aqui, tiveram uma pequena movimentação, a gente acompanhou eles retirando escudos e também mochilas de dentro desse micro-ônibus e eles permanecem aqui. A ideia é que esses policiais façam, então, a segurança do prédio enquanto o ex-presidente Lula estiver aqui realizando esse exame de corpo de delito. Fábio. Obrigado, Bruno. E a repórter Verusca Donato está em frente ao aeroporto de Congonhas. Oi, Verusca. Oi, Fábio. Boa tarde aí de novo para todo mundo. A gente está em frente ao prédio onde embarcam e desembarcam as autoridades. E a gente percebe que o movimento aqui vai ficando maior, tá? O grupo de militantes também vai engrossando aí o número de pessoas que vão chegando, estão em frente ao portão onde costumam entrar e também sair os carros que trazem as autoridades. Agora há pouco eles agitaram bandeiras do PT e a gente percebe também, a chegada, tá vendo, dos carros da Polícia Militar. Agora há pouco parou ali um carro da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que cuida do trânsito aqui em São Paulo. Os policiais estão se movimentando, provavelmente para evitar que haja um tumulto quando o ex-presidente vir aqui para Congonhas. A cancela por onde entram os veículos também foi fechada logo depois do discurso do ex-presidente Lula, por segurança também. E essas pessoas começaram a chegar aqui ao prédio onde embarcam e desembarcam as autoridades aqui no aeroporto de Congonhas, logo depois que o ex-presidente terminou o discurso dele. A gente também mostra aí que agora há pouco também chegou esse avião aí da Força Aérea Brasileira. Fábio. Muito obrigado pelas informações, Verusca. E as últimas informações agora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, onde está o ex-presidente Lula. César Menezes. Fábio, o ex-presidente continua dentro da sede do sindicato. Ele já está lá há mais de uma hora depois de discursar. E a novidade agora, em termos de imagem, é que uma grande parte dos militantes que estavam na frente do prédio agora se encaminharam nas duas ruas laterais
são exatamente as duas ruas que têm saídas de garagem. A gente vê ali à esquerda há uma movimentação maior, uma concentração maior, e aqui à direita também esses manifestantes estavam lá embaixo na rua, depois dessa faixa branca e amarela. Agora muita gente está subindo ali para uma garagem que provavelmente seja a garagem usada para a saída dos carros que vão levar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula discursou durante 55 minutos, foi a primeira vez que ele saiu do prédio e a primeira vez que ele fez um discurso, depois que o mandado de prisão contra ele foi expedido na quinta-feira. Durante esse tempo de 55 minutos, ele falou sobre a própria carreira de sindicalista, sobre a própria carreira política e se defendeu contra as acusações. Ele falou durante quase uma hora e havia uma dúvida sobre o que seria feito quanto ao mandado de prisão. E agora estamos na expectativa de ele sair daqui do prédio do sindicato para se entregar à Polícia Federal, Fábio. Obrigado, César. E o Jornal Hoje termina aqui. Mas o jornalismo da Globo continua acompanhando toda a movimentação no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde o ex-presidente Lula permanece. A gente lembra que Lula disse num discurso no começo da tarde que vai se entregar à Polícia Federal para cumprir a ordem de prisão expedida anteontem pelo juiz Sérgio Moro. Lula foi condenado a 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A gente traz novas informações a qualquer momento. A cobertura completa você vai ver logo mais no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você.